Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Fábio aqui novamente, voltando aí às aulas, às atividades bimestrais, né? Mensais, na verdade, e desejando a vocês aqui boas-vindas, voltando aí de um recesso de 15 dias. Espero que tenham curtido, na medida do possível, esse recesso e que estejam com as energias recarregadas para esse novo semestre aí. Gostaria aqui de lembrá-los e de agradecer a participação de vocês nos vídeos, né, nas atividades impressas, nos links das atividades online e ressaltar, né, a importância de tudo isso no aprendizado de vocês. Tá legal? Peço que continuem, que deixem lá o nome da turma, da escola e que acessem 1, 2, 3, 4 vezes, quanto for preciso, para que vocês tenham aí um aprendizado satisfatório, não é verdade? Então aqui hoje nós vamos dar início aqui ao estudo de ângulos, né? Uma parte da geometria muito importante e que a gente precisa, né, demais desse conteúdo, tá? Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, a geometria não era tão trabalhada nas escolas, mas hoje a gente percebe a importância desse conteúdo na vida da gente, tá? Então precisamos associar tudo que for falado, tentar traduzi-los em situações concretas para que a gente possa ter uma visualização melhor. A geometria, né, que é um conteúdo que a gente pode associá-lo ao nosso cotidiano, né? A natureza, a qualquer parte da nossa casa, a gente vai estar sempre tendo observações de ângulos e isso mais à frente vocês vão entender melhor. Tá legal? Hoje a gente dá início aos ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, tá? Primeiro a gente precisa entender o que são retas paralelas, né? E depois o que é uma reta transversal, tá? Olha só, as retas paralelas são duas retas que elas não se encontram em nenhum ponto, né? Não se encontram nunca, porque elas são paralelas, elas vão caminhando lado a lado e não tem nenhum momento que elas vão se cruzar. Então isso é chamado de paralelas. E a transversal é aquela reta que corta, né? A reta que corta as retas paralelas. E para isso, né, quando isso acontece, uma reta transversal corta duas retas paralelas, estabelece uma relação de ângulos, tá? Que a gente vai enumerar aqui ao lado. Vamos lá? Olha só, os ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal são eles: os ângulos alternos internos, a gente vai observar aqui do lado, tá? Os ângulos alternos externos, os ângulos colaterais externos e os ângulos colaterais internos e aqueles que são opostos pelo vértice. Eu coloquei aqui o exemplo de cada um deles para a gente poder fazer o estudo, tá? Então é importante, né, nesse momento que a gente tenha calma para poder analisar, tá? Geometria é visualização. A gente precisa ter uma visão geométrica do problema. Caso contrário, a gente vai ter dificuldades na hora de resolver lá o enunciado, interpretar o texto, enfim, tá? Então é preciso que a gente tenha o máximo de cuidado para analisar bem a figura, para depois traduzir isso para a linguagem matemática, tá certo? Então vamos lá? Eu coloquei aqui, gente, ó, esse AI é o alternos internos, o AE é o alternos externos, o CI é o colaterais internos, o CE colaterais externos e o OPV, que são os ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, primeiramente, aqui eu tenho retas paralelas, tá? Vou chamar a reta RS. Então, RS são paralelas e eu vou chamar essa transversal aqui de T, tá? Então, eu tenho duas retas paralelas RS cortadas por uma transversal T. Quando isso ocorre, ela estabelece uma relação entre esses ângulos formados, tá? São eles, ó, os alternos internos são esses daqui, ó. Esse ângulo que está por dentro das retas. Então, ele está por dentro das retas, eles são chamados de internos.
Tudo bem? Então, ó, alternos, por que são alternos? Eles estão alternando o lado. Então, esse está do lado direito da reta T e esse está do lado esquerdo. Estão alternados. Por isso são chamados de alternos internos, tá? Seriam, né, se eu quiser aqui estabelecer os outros ângulos alternos, seria esse com esse aqui, ó. Concordam? Ó, esse com esse são alternos internos e essezinho com essezinho também são considerados alternos internos. Então ali eu tenho 4 ângulos, né? 1, 2, 3, 4, que são considerados alternos internos. Tudo bem? Ótimo. Do lado de cá, eu tenho os alternos externos. O que acontece, professor? As retas paralelas estão aqui, ó. De novo, as retas R, né, e S. E aqui a transversal T. Só que agora, observem, os ângulos estão por fora das retas paralelas, de modo alternado, né? Eles estão por fora das retas, de um lado e de outro, do lado direito e do lado esquerdo. Então, esses dois ângulos são chamados de alternos externos, como também esse ângulo e esse aqui também são chamados de alternos externos. Tudo bem? Legal. Agora, os colaterais, tá? Colaterais, gente, esse prefixo co, ele tem a função de estar próximo, né? De estar do mesmo lado. Então, aqui, nesse caso, esses dois ângulos são colaterais internos. Por quê? Internos porque estão entre as retas paralelas e colaterais porque estão do mesmo lado. Tudo bem? Então, de novo, alternos, eles estão lados alternados, lados trocados, e os colaterais estão do mesmo lado, certo? Eu teria também esse ângulo aqui e esse como ângulos colaterais internos. Tudo bem? Ótimo. Colaterais externos. De novo, colaterais estão do mesmo lado, só que agora fora da reta paralela, das retas paralelas, não é isso? Eles estão por fora, ó. São colaterais porque estão do mesmo lado, mas são externos porque estão por fora das retas paralelas. Então a gente chega ao estudo e à conclusão de que, estando entre as retas, são internos, né? Entre as retas paralelas são internos, tanto o alterno como o colateral, e quem está por fora das retas paralelas são externos, tanto o alterno como os colaterais, certo? Basta a gente identificar essa relação, tá? Aqui não tem valores, mas possivelmente os problemas vão aparecer valores, tá? Depois eu vou colocar aqui no finalzinho um exemplozinho aí de um exercício para a gente poder estabelecer essa relação, tudo bem? Agora, para finalizar, nós temos os ângulos opostos pelo vértice. Gente, vértice é isso aqui, ó, é o ponto, tá, de encontro entre as retas. Então, quando eu tenho um ponto de interseção entre as retas, nos lados opostos, né, opostos pelo vértice, eu tenho os ângulos, ó, eles são opostos pelo vértice. O vértice é o ponto de encontro aqui entre esses dois ângulos. Então, esses dois ângulos são opostos pelo vértice, da mesma maneira que esse ângulo com esse são opostos. Esses são opostos da mesma forma que esses dois aqui também são opostos pelo vértice, tá? Então, a gente vai agora estabelecer o seguinte: o fato deles serem alternos, colaterais e opostos traz para a gente a condição de igualdade ou não. Vamos observar aqui com carinho, hein? Observem. Os ângulos colaterais, tá? Os colaterais, tanto externos como internos, né? Eu botei aqui externos, mas na verdade nem precisa, são os colaterais. Os ângulos colaterais são suplementares. Ih, professor, que palavra é essa? Que palavra é essa? Suplementares. A gente vai falar sobre ela já já.
E também o oposto pelo vértice são ângulos iguais, tá? Mas eu tenho aqui, ó, eu vou deixar aqui os externos, eu até esqueci que eu tinha escrito aqui do lado. Pensei que eu tivesse colocado só aqui. Então, os ângulos alternos internos são ângulos iguais. Ó, os alternos internos, esse ângulo com esse aqui, são iguais. Tudo por conta da condição das retas paralelas, tá, gente? Isso só vale se as retas forem paralelas, tá? Cortadas por uma transversal. Aí ela estabelece essa condição de igualdade. Fora isso, não existe a regrinha, tá? Mas quando as retas forem paralelas, eu tenho os alternos internos como ângulos iguais. Por exemplo, se aqui for 30 graus, esse ângulo aqui também será de 30 graus. Tá legal? Os alternos externos são ângulos iguais também. Ou seja, vou usar o mesmo exemplo ali. Se esse ângulo aqui é de 30, pessoal, ó, vamos fazer de conta que esse aqui seja o 30. Esse aqui também será 30, tá? Consequentemente, esses ângulos aqui, ó, quando ele tem 30 graus de um lado, essa meia-lua aqui, isso aqui é metade de uma circunferência, né? Então ele seria 150 graus e aqui também 150 graus. Por quê? Porque são ângulos suplementares. Portanto, dois ângulos são suplementares quando sua soma for igual a 180. Então a gente já estabeleceu aqui a condição de ângulos suplementares, tá? Por isso eu digo aqui, ó, que os colaterais internos são suplementares. Por quê? Vamos imaginar aqui, se esse ângulo aqui, gente, ó, esse pintado for 50 graus, por exemplo, esse outro ângulo aqui, ó, esse, ele vale 130, né? Porque a soma tem que dar 180. Então, se esse ângulo é de 130 e ele diz que os colaterais internos são suplementares, esses dois são colaterais, então esse ângulo aqui é de 130 também, tá? Porque ele tem que somar 180. Consequentemente, esse ângulo é 130, esse aqui vale 50 graus. E assim a gente vai distribuindo, né, dentro das condições. E para finalizar, os ângulos opostos, né, são iguais. Então, se esse ângulo aqui for de 45 graus, então o de lá também é 45. Consequentemente, esse aqui é de 135 e o de cá também, porque são opostos. Que aí, somando um com o outro, olha que legal. Esse mais esse está 180, esse com esse está 180, esse com esse está 180, e assim vai a nossa análise, né, dessa questão dos ângulos formados por retas paralelas. Tudo bem? Então, pessoal, o que ficou claro para a gente aqui, e a gente precisa assistir mais de uma vez para poder entender, tá? Não adianta assistir o vídeo uma vez e achar que entendeu, porque é bom que a gente faça a análise mais de uma vez, tá? E é preciso entender a relação do que são ângulos alternos internos, do que são alternos externos, colaterais internos e externos e os ângulos opostos pelo vértice. Tá legal? Espero que tenham gostado da aula. Tentem tirar o máximo dela, assistam mais de uma vez o vídeo, né? Mais uma vez aqui agradecendo a participação de vocês e pedindo mais acesso, que vocês possam acessar, deixar o nome, turma, o nome da escola, para que a gente possa ter um prognóstico, né? Uma análise aí daquilo que vocês estão fazendo nesses vídeos, tá? Mais uma vez, obrigado. Acessem o vídeo, acessem lá o link nas videoaulas da plataforma e também as atividades impressas, tá? Tenham aí um bom estudo, beijo no coração de todos e até breve.